Olá, seja bem-vindo ao nosso projeto de Casa em Casa e hoje nós vamos dar início a uma nova série sobre oração e eu convido vocês a estudar um pouco o livro de Salmos e você vai descobrir uma coisa muito interessante, que o livro de Salmos ele era usado para canções, então também era um inário, né, onde tiravam canções, então tem várias canções. E ao mesmo tempo também são orações. E tem orações que são canções, e canções são orações. Então eu quero que você acompanhe comigo e cada encontro nós vamos falar de um tipo de salmo e nós vamos ver o quanto é enriquecedor cada salmo. Então, o primeiro salmo que nós vamos começar é o Salmo 111, isso mesmo, Salmo 111. Eu tive o privilégio de analisá-lo na faculdade e quero trazer para você porque ele abre com hino de louvor. Ele é um hino lindo, maravilhoso. Poucas pessoas o conhecem, mas ele é muito lindo. Vamos ler. No hebraico ele começa com Aleluia ao Senhor, ou louvado seja o Senhor. E aí ele começa dizendo isso no Salmo 102. Louvado seja o Senhor. De todo o meu coração darei graças ao Senhor, quando me reunir com os justos. Como são grandiosas as obras do Senhor! Todos que têm prazer nele devem nelas meditar. Tudo o que ele faz revela sua glória e majestade. Sua justiça permanece para sempre. Ele nos faz recordar suas maravilhas. O Senhor é compassivo e misericordioso. Dá alimento aos que o temem. Lembra-se sempre da sua aliança. Mostrou o seu poder ao seu povo ao lhe dar as terras de outras nações. Tudo o que ele faz é justo e bom. Todos os seus mandamentos são confiáveis. São verdadeiros para sempre. Devem ser obedecidos com fidelidade e retidão. Ele pagou o resgate por seu povo. Garantiu para sempre a sua aliança com eles. Seu nome é santo e temível. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Todos que obedecem os seus mandamentos mostram bom senso. Aleluia. Aleluia. Esse salmo é maravilhoso. Ele termina, louvem-no para sempre. Ele começa, louvado seja o Senhor, e termina, louvem-no para sempre. É um hino de louvor ao nosso Deus. Aleluia ao Senhor. Então, esse salmo está dividido aqui em 3 partes e a segunda parte é dividida em 2 partes. E eu vou esclarecer isso à medida que a gente for caminhar. Então, esse hino ele celebra a presença do Senhor e a ação de Deus no meio do seu povo, na história da humanidade. E esse Salmo 111 tem uma curiosidade muito linda, que cada frase, não cada verso, tá? Cada frase ele inicia com ele é alfabético, então ele começa do Aleph, Beit, Gimel e Vai, ou seja, seria de A a Z, ele faz isso, são 22 letras o alfabeto hebraico e ele vem nas 22, fazendo 22 linhas, cada linha inicia com uma letra do alfabeto, de A a Z, digamos assim. E é muito lindo isso, porque a simetria hebraica é maravilhoso, mostrando que um hino de louvor ao Senhor é de forma poética. Tudo isso está dentro desse salmo. Então vamos lá. Primeiro, a introdução é o verso primeiro, é uma convocação ao louvor. E isso vai dar o tom a todo o salmo. Essa introdução que vai mostrar para que esse salmo foi escrito. Ele foi escrito para louvar o nosso Deus. Por isso começa, louvado seja o Senhor. Aleluia Adonai. É assim que está no hebraico, aleluia mesmo. Aleluia, né? Talvez no hebraico seja aleluia. Por isso que alguns falam aleluia. Não tem muito a ver, né? Ficar misturando. Mas aleluia quer dizer louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Essa é a temática. Na segunda parte, que é o meio, ele divide em dois momentos. Primeiro, os versículos 2 e 3 mostra as obras do Senhor.
a sua justiça e generosidade. Verso 2, como são grandes as obras do Senhor. Tudo que ele faz revela, no versículo 3, tudo que ele faz revela a sua glória e majestade. Então aqui, os versículos 2 e 3 vai lembrar a glória do Senhor, as obras do Senhor. Então, uma coisa que a gente precisa lembrar, quando fala justiça, naquele período, justiça também tem a ver com generosidade. É por isso que a ajuda ao necessitado é um ato de justiça, porque ajudar o necessitado é um ato de generosidade. Então, generosidade e justiça caminham juntos, ok? E isso é maravilhoso, porque na nossa cabeça, justiça tem a ver com lei punitiva. Se você fez, você arca com as consequências, sejam elas boas ou más. Enquanto na cultura hebraica do primeiro momento, não é só isso, justiça também tem a ver com generosidade. Uma pessoa que é justa é uma pessoa que age com generosidade e não sob a regra da lei, mas uma pessoa que é generosa. E essa segunda parte do centro vai mostrar as maravilhas de Deus. Se você vê o verso 5, no começo, Deus dá o pão. No próprio verso 5, a aliança. No verso 6, a terra, Canaã. E o verso 7, ele vai falar de justiça, generosidade e verdade. As versões mais antigas traz a justiça e verdade. A versão NVT traz ele é justo e bom. É essa a ideia. A NVT já deu essa traduzida para a gente, que para a gente Deus ser verdadeiro, isso é muito, muito legal. Mas em relação ao caráter, na nossa cabeça, bondade eu acho que é uma palavra melhor. Mas isso é uma tradução já e uma interpretação, ok? Então Deus é justo e bom. Isso revela o quê? Que tudo é obra da mão de Deus. Porque essa ideia de bom vem da ideia do Gênesis. Se você ler lá, e Deus criou a luz e viu que isso era bom. Só no último dia que a expressão muda, de que bom para muito bom. Maravilhoso. A ideia é essa. E a última parte, que é o verso 10, ele encerra dando um gosto de sabedoria. E isso é muito legal, porque é um hino de louvor. E as pessoas acham que ser alguém que reconhece a existência de Deus, que crê que Deus existe, precisa de um suicídio acadêmico, ou seja, está dizendo que você não leva a academia a sério, que lhe falta faculdades mentais, que você está em déficit mental. E na verdade não. O princípio da sabedoria, do conhecimento, é o temor do Senhor. Então ele dá esse gosto de sabedoria, dizendo: não há nada mais sábio do que cantar, do que orar ao Senhor, louvando o Senhor por quem Ele é e pelas suas obras, pelas suas grandes obras. E o que o Salmo mais revela aqui, depois que a gente deu essa destrinchada, se a gente começar a perceber que possivelmente quando ele fala nessas obras grandes, está falando da criação, a grande obra de Deus. Pode ser, é uma possibilidade, ok? Mas está dizendo possivelmente dessa criação, que Deus é esse Deus grandioso, as obras grandiosas, é a criação de Deus. E tudo o que ele faz revela, no Salmo 19 vai dizer isso, que os céus proclamam a glória de Deus. Então a sua criação revela a glória de Deus. E quando ele vai dizer que dá alimento aos que temem, isso é muito interessante porque parece que é o Êxodo, porque é no deserto que o povo não tinha com que se alimentar, que precisou depender de Deus. E essa dependência de Deus fez com que Deus revelasse um Deus de justiça e verdade, de generosidade e bondade. Perceba a ideia? O mesmo Deus que criou é o Deus que dá alimento a um povo que não tem como tirar alimento, mandando maná. Deus dá o pão. E aí depois a gente leva para Jesus. Mas aqui
É a ideia do êxodo. Deus está dando pão para os que temem, ou seja, está dando pão para aqueles que saíram do êxodo. Mostrou seu poder dando a terra, ou seja, não só fez a promessa, mas ele dá a terra. Mostrou seu poder dando a terra das outras nações, Canaã. E aí ele age como um ato de louvor, porque esse Deus é esse Deus que está dando o pão, o maná, que está me colocando na terra prometida. Ele é verdadeiro, ele é generoso para sempre. E aí ele pagou o resgate por seu povo. Olha que maravilhoso. Deus pagou o resgate pelo seu povo. Isso é muito Jesus. É muito Jesus. Mas aqui, lembrando o Êxodo, é Deus que paga o resgate, porque é Deus que envia as pragas. É Deus que banca o povo o tempo todo. E por isso, que quando a gente olha para tudo que Deus fez, nós não temos outra palavra a não ser um hino de louvor ao Senhor. Por isso, a Lamentações vai dizer: traga à memória aquilo que pode te dar esperança, porque tem muita coisa. O nosso Deus, que é Criador dos céus e da terra, que chamou um povo, que fez uma aliança com esse povo, que tirou esse povo da escravidão do Egito, que deu o maná para esse povo, que passou pelo deserto com esse povo, levou e deu a terra para esse povo. O Deus que castigou quando esse povo caiu em pecado, em idolatria, mas é o Deus que resgatou do cativeiro, que também pode ser uma outra possibilidade de interpretação desse texto. É esse Deus que traz o povo para a terra prometida. É esse Deus de maravilhas que o hino de louvor traz para a gente. E aí tem uma palavrinha que a gente precisa ver com cuidado para vocês verem que maravilhoso que é. Vamos lá. Louvado seja o Senhor, de todo o meu coração darei graça ao Senhor quando me reuni com os justos. Como são grandiosas as obras do Senhor. Todos os que têm prazer nele devem nelas meditar. Tudo o que ele faz revela sua glória e majestade. Sua justiça permanece para sempre. Primeiro, para sempre. Justiça. Generosidade para sempre. Ele nos faz recordar suas maravilhas. O Senhor é compassivo e misericordioso, dá alimento aos que temem. Lembra-se sempre da sua aliança. Aqui a ideia de para sempre. A aliança do Senhor é para sempre. Então, aqui é uma promessa. Deus vai se lembrar sempre da aliança. Grave isso, porque depois a aliança vai aparecer de novo no versículo 19. Mostrou o seu poder ao seu povo ao lhe dar as terras de outras nações. Tudo o que ele faz é justo e bom. Todos os seus mandamentos são confiáveis, são verdadeiros para sempre. Os mandamentos do Senhor são verdadeiros, são generosos para sempre. Devem ser obedecidos com fidelidade e retidão. Ele pagou o resgate por seu povo, garantiu para sempre sua aliança com eles. Ou seja, não é só o Deus que lembra da aliança, mas é o Deus que garante a aliança. E isso é maravilhoso. Deus não nos deixou no oceano sem um barco. E não nos deixou lá sozinho. Ele está conosco no barco, Ele está conosco nesse oceano. Por mais que as dificuldades venham, nós temos que louvar o nosso Deus pela grandiosidade das suas obras. Esse é o nosso Deus. E seu nome é santo e temível. Né? Tem uma tradução que fala santo e terrível. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Todos que obedecem seus mandamentos mostram bom senso. Louvem-no para sempre. Um hino de louvor para sempre. Que sempre os nossos lábios saiam louvor, gratidão. Que a nossa oração seja de louvor e gratidão. Lembrando que esse é o primeiro salmo. Terão outros salmos. A gente vai falar de súplica, de outras coisas. Mas hoje, hino de louvor. Que isso fique nos nossos lábios o tempo todo para nos lembrar que a nossa sabedoria é reconhecer quem Deus é e não tanto que eu estudo. Amém? 3 perguntas, que na verdade não são bem perguntas, né? Tem uma pergunta aqui, mas vamos lá. Primeiro, tire um momento e faça uma oração, hino de louvor. E comente no grupo sua experiência. Ou seja, pega o Salmo 111, relê
anota o que você quiser e depois você faz uma oração nesse modo. Não peça nada, só glorifique a Deus nesse modelo do Salmo 111. E aí você conta a experiência no grupo. O que você achou, suas dificuldades, quão isso foi enriquecedor para você. Enfim, conte a sua experiência. 2. Qual é a importância dessa oração? Por que devemos orar um hino de louvor? E número 3, conte uma maravilha de Deus em sua vida. Relembre, traga à memória aquilo que pode dar esperança e conte uma maravilha. Talvez você já contou em outros momentos, mas é um momento de desafios. Lembrando semana passada, conte algo novo. Vá além, vá mais a fundo. Que Deus abençoe e boas reflexões.